Vamos trazer essa informação, Ed, porque tem muita gente querendo saber detalhes realmente desse decreto, né? Porque houve ontem a publicação de um decreto reconhecendo o estado de emergência pública em Araraquara em razão da prolongada estiagem. Infelizmente hoje já começa a chover, desde ontem na madrugada, né? Mas uma garoa, é uma chuva que não é suficiente, claro, para reabastecer aí os reservatórios, enfim, para que o DAI continue fornecendo água com regularidade em Araraquara. Mas tem esse decreto, você tem as informações do decreto, depois a gente tem complementações de uma nota do DAI lá com o Davi Surian. Isso, o decreto, Chico, e a nossa audiência autoriza a mobilização, né, de todos os órgãos municipais da administração direta e indireta para atuarem sob a coordenação do DAI nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário, inclusive o disposto no plano de racionamento emergencial no abastecimento de água, aprovado junto à Agência Reguladora de Serviços de Saneamento. Com a publicação desse decreto, o DAI pode editar portarias, né, estabelecendo regras excepcionais para combater o desperdício de água potável a fim de conter o seu consumo abusivo. Esse decreto acaba ressaltando que Araraquara está há mais de 180 dias sem chuvas significativas e em Araraquara, por exemplo, 35% de toda a água distribuída pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto vem de rios existentes no município. E segundo o decreto, com esse cenário de seca extrema e temperaturas elevadas acima da média para o período do ano, os rios e afluentes, né, e represas de 2 e 3 captações apresentam reflexos com a redução de mais de 90% dos volumes, impactando então diretamente no abastecimento público de mais de 85 mil habitantes usuários do sistema, Chico. Então são essas as informações do decreto. Nós temos uma nota do DAI. Davi Surian, vamos trazer as informações da nota? É isso mesmo, o DAI se manifestou enviando uma nota, trazendo mais detalhes, porque tem muita gente perguntando, né? O que esse decreto realmente tem como objetivo? Porque o decreto, como trouxe aqui a informação do Ed Júnior, ele ressalta que a situação de emergência no município de Araraquara, conforme parecer do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara, acontece em virtude do desastre classificado e codificado como estiagem. E a partir daí, portanto, com a publicação desse decreto, o DAI ele passa a ter a possibilidade de editar portarias estabelecendo regras excepcionais para combater o desperdício de água potável a fim de conter seu consumo abusivo. E aí, quando nós publicamos ontem essa informação no Portal Morada, muita gente entrou em contato, algumas pessoas, quando nos encontravam, perguntavam, né? Quando se trata de combater o desperdício de água potável a fim de conter o consumo abusivo e regras excepcionais, o que isso quer dizer? Falava, olha, nós vamos procurar o DAI para saber se há possibilidade de uma portaria prevendo punição, multa para quem desperdiça. Enfim, o que o DAI fala nessa nota? Trata sobre isso, Davi Surian, ou não? Isso mesmo, Chico. O DAI faz a nota sobre o decreto 13.685, que saiu no dia 8 de outubro de 2024, que foi implementado visando a um melhor planejamento das ações necessárias de atendimento ao usuário, facilitando a integração entre as unidades da Prefeitura e Defesa Civil. Caso seja necessário o apoio de mais equipamentos, como caminhões-pipa e pessoas também, né, trabalhadores. No que diz respeito à fiscalização do uso da água potável, não haverá modificações. O DAI mantém seu apelo a toda a população para o uso racional e economia de água e considera que a população vem colaborando com essa questão. Os volumes de precipitações previstos para os próximos dias ainda são muito abaixo do esperado. Por isso é importante continuar contando com a ajuda de todos. Hoje a população já está ajudando, utilizando conscientemente a água, deixando de lavar calçadas, deixando de fazer a troca da água da piscina e auxiliando com os vazamentos nas ruas, calçadas e cavalete através do telefone 0800 602 2324 e também do aplicativo. O DAI espera continuar com a compreensão e o apoio da população de Araraquara. Nota enviada hoje, dia 10 de outubro, pela Assessoria de Comunicação do DAI. Nascimento. Olha, Chico, não cabe a nós aqui caçarmos o famoso ditado, né? Não cabe a nós caçarmos aqui pelo em ovo. Não é isso.
Mas também não é tão simples, né? Um ato normativo como um decreto de emergência não é um ato tão simples como a nota do DAI e a própria nota à imprensa da Prefeitura está colocando. Claro que decretos nós temos vários todos os dias, porque o decreto ele tem uma função jurídica de regular algumas normas. Mas quando você emite um decreto de emergência no município, isso traz uma percepção de circunstâncias muito mais aprofundadas. E é um decreto de emergência que deveria, por exemplo, ter sido construído, no mínimo, com a Câmara Municipal. Por quê? Para você que está em casa nos ouvindo, um decreto de emergência, ele autoriza, inclusive de uma forma excepcional, o poder público a fazer contratações até 1 ano, né? Ele autoriza a supressão de direitos, inclusive, e se há supressão de direitos, o Ministério Público tem que ser ouvido. A minha sugestão, sinceramente, é que a Câmara Municipal pudesse constituir uma comissão de estudos e que pudesse, junto com o Poder Executivo, acompanhar a execução desse decreto de emergência, porque é uma ferramenta totalmente atípica do dia a dia da gestão pública. Facilita realmente a possibilidade de recursos junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, iniciativa privada, mas é uma medida que precisa ser acercada e envolvida outras entidades, outros órgãos do município, outros agentes da nossa cidade. E a Câmara Municipal, na minha opinião, algum vereadora precisaria tomar a iniciativa de criar urgentemente uma comissão de estudos, inclusive integrando a própria comissão de transição que está tendo aí com o novo governo. Olha, gente, eu tenho para falar sobre Câmara Municipal, concordo com você, Nascimento, mas assim, a população não sabe que 58% da nossa água, porque nós temos o aquífero Guarani, e assim, o DAI é um privilégio a gente ter o aquífero, deveria estar aproveitando melhor, mas já faz 8 anos que 58% da nossa água é desperdiçada e jogada fora em tubulações. Precisa ser feita uma reforma urgentemente, que há 8 anos não é feita nas tubulações do nosso município, com o órgão que a gente tem, que é o DAI. Então, cortar a água da população devido a um racionamento chega a ser meio contraditório, essa é a minha visão, tá? Sendo que 58% dessa água já está sendo desperdiçada e jogada fora por falta de reforma e manutenção de um órgão do município. Uma parte da nossa audiência, Chico, tem questionado essa solução do decreto logo após o resultado das eleições. Tem algumas pessoas questionando, será que foi emitido justamente por conta do resultado? Por que não foi emitido esse decreto antes? Por que não houve essa discussão junto com a Câmara, que eu também entendo que seria um ponto importantíssimo, existir esse debate para essa solução? Porque a gente já sabe que esse racionamento já vinha acontecendo há um bom tempo, essa supressão, essa diminuição, sabe, nessas manobras com relação à estiagem. A gente sabe que essa crise hídrica já acontece há bastante tempo e eu não via em nenhum momento um problema em se assumir isso. Porque o Brasil todo, boa parte, mais de 90% do país está sofrendo com a crise hídrica. Já assunto nacional de se debater e se discutir isso. Não seria uma coisa só exclusiva de Araraquara, que poderia afetar exclusivamente a gestão atual, sabe? Então, assim, uma conversa um pouco mais clara com as pessoas, com a comunidade, eu acho que seria super saudável para poder já esclarecer e pedir já esse cuidado com a utilização da água de forma racional. Como o Pierre mesmo naquela entrevista há cerca de 2 semanas disse, a Natália falou sobre a questão do aquífero. Ele falou com detalhes técnicos com relação à diminuição de 1 metro praticamente por ano que o aquífero Guarani tem sofrido. Então, assim, todo mundo trabalhando em conjunto para que as coisas funcionem. Agora, infelizmente, nós vamos ter mais uma situação aí que vai ser resolvida, né, pelo que deu para entender pelo DAI. Ele vai ficar com mais esse encargo, mais essa situação para ser resolvida possivelmente
possivelmente com penalidades e tal coisa, mas é uma situação que está levando todo o sofrimento de toda uma comunidade. Quando o Nascimento fala da importância da participação da Câmara Municipal, para se ter uma ideia, no artigo 3º do decreto diz o seguinte: fica o Departamento de Água, ou seja, o Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara, o DAI, autorizado, se necessário, estabelecer através de portaria regras excepcionais para combater o desperdício de água potável, a fim de conter o consumo abusivo. O que eu entendo aqui? Que se inclusive o DAI quiser criar formas por meio de portarias, publicações de um documento, para punir o cidadão com multa no valor de, sei lá, 50, 100, 200 reais, que está praticando desperdício, ele pode, sem passar pela Câmara Municipal. Eu entendo que a Câmara Municipal, e eu não ouvi nenhum vereador, desde a publicação desse decreto para cá, se manifestando sobre isso publicamente. Só se foi nos corredores do Legislativo. Publicamente eu também não vi. Eu não ouvi. Então, onde que está a Câmara Municipal, que não acompanha de perto um caso como esse, para questionar o Executivo na publicação, na edição de um decreto como esse? É importante ter a participação do representante direto da população, que é o vereador. E você dá essa autonomia para o DAI, por mais que o DAI não reconheça nesse momento, mas pode ser que daqui a 5 dias o DAI edite uma portaria dizendo: olha, a gente tem notado que tem muita gente lavando a calçada, tem muita gente lavando carros. Isso é uma realidade, isso acontece. Agora, você não pode dar essa autonomia para a autarquia, que desperdiça, sim, muita água nas redes, nas tubulações. Há um desperdício muito grande. Aí, quando você soma o desperdício na rede de distribuição, você soma desperdício em ligações clandestinas, e que o DAI não consegue sanar esse problema, fica meio que injusto também você cobrar do cidadão, que muitas vezes precisa, sim, lavar o seu quintal. Hoje, por exemplo, quando eu saía de casa, o meu quintal estava muito sujo, porque choveu pouco, não foi o suficiente para lavar o telhado e levar essa água para a galeria, e a sujeira ficou no quintal. O que eu vou fazer? Vou ter que lavar, vou ter que limpar. Então, de repente, eu sou flagrado ali lavando a minha garagem, com o portão aberto, daqui a pouco a publicação de um decreto prevendo multa, e as pessoas vão questionar isso. E a Câmara Municipal, o que pensa sobre isso? O que a Câmara poderia, de que forma agir num momento como esse? Eu não ouvi nenhum vereador realmente se manifestando. Se algum vereador que está ocupando um cargo na Câmara Municipal tiver um posicionamento, esse programa vai ouvi-lo. O que pensa o legislador de Araraquara? Então, a gente sabe do problema, sempre deixamos isso claro aqui, da estiagem. Quando ouvimos o Pierre, ele não queria reconhecer que era um racionamento, eram manobras, enfim, eram cortes, racionamento, era o DAI que estava fazendo. Então, existia uma programação. Agora, eu sempre deixei claro, a gente reconhece que a população desperdiça, que falta conscientização, que realmente tem gente que acha que ao invés de varrer a calçada, quer empurrando a sujeira, as folhas ali com a mangueira. Isso não é correto, ninguém está defendendo isso. Agora, qual é o trabalho de conscientização, de educação da população que o DAI está fazendo? Estou fazendo campanha divulgando no site, mas quem acessa o site do DAI para ter informações? Você acorda de manhã, Natália, você olha o site do DAI? Não, todos os dias. Não. Você acessa? Sim. Mas são exceções. A população, de um modo geral, não levanta e acessa o site do DAI. Né? Nós aqui, nós acessamos por uma obrigação profissional também. Não faz parte do dia a dia das pessoas. Não faz parte do dia a dia das pessoas. Então, tem que ter campanha. Quando percebeu que o problema estava chegando, já tinha que ter campanhas de conscientização, alertando a população, e isso não acontece até hoje. Mas o próprio Alexandre, ele admitiu, e eu achei fantástico, até fiz um elogio a ele, porque é difícil, muito raro, um gestor público assumir a responsabilidade e, às vezes, os seus equívocos. E aqui no começo do mês passado, o Alexandre, ao vivo, assumiu que o DAI deixou de fazer as campanhas de formação continuada, das questões ambientais, que isso era importante sim, e que o DAI estaria retomando isso em função de uma abordagem que o nosso jornal fez. Então, achei isso muito bom. Mas a grande verdade é isso, não tem previsão e não tem precaução antecipada das questões.